Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar um vídeo da análise do curso de inglês para os professores que prestaram a prova da Prefeitura do município de São Paulo. Então, eu estou com cópia aqui do edital, do número de vagas aqui com cargos. A gente tem aqui 153 vagas de ampla concorrência, 10 de PCD e 41 de negros, negras e afros, tá? Bom, o que a gente sempre faz, no edital afirma que a gente teria 6 vezes o número de vagas de pessoas habilitadas, tá? Então, se a gente pegar aqui os 6 vezes os 153, vai dar 918, a gente teria 918 vagas para corrigir a dissertativa. Aqui das vagas de PCD, 6 vezes 10, 60 pessoas. E aqui, 6 vezes o 41, 246 pessoas. Esse número aqui seria o número de pessoas para ter a prova corrigida. Sempre lembrando que essa quantidade é o mínimo, tá? Então, eu fui lá na página da FGV e fiz um levantamento das pessoas que foram habilitadas em inglês. Então, os habilitados que saíram lá na relação de inglês. Então, a gente teve 908 habilitados lá na relação, que não dá ainda os 918. Nessa relação, a gente tem 5 PCDs, cuja nota de corte aqui foi 54, tá? Pontos. Então, a gente tem 5 PCDs aqui que estão nessa relação e temos ainda mais 58 negros e afros que estão nessa relação. Então, fazendo essa soma aqui, 913, 963, temos 971 professores na lista de ampla concorrência, tá? O que acontece nessa lista é que os PCDs negros e afros que estão acima de 54 pontos, eles entram nessa lista. Então, a gente tem 971, tá? E o mínimo era 918. Por que passa? Porque eles chamam os empatados, tá? Na lista de PCD, 6 vezes o número de vagas, a gente chamaria no mínimo 60, tá? Só que só tem exatamente 5 PCDs aqui que foram aprovados. Eles estão aqui com nota superior a 54, eles entram nessa relação de ampla concorrência, mas eles entram também na relação só dos PCDs, tá? E negros e afros aí, o mínimo era 246, mas a gente só teve, são 58 aqui, mais 13, 71 no total, tá? Sendo que 58 ficaram acima de 54 pontos e 13 ficaram abaixo dessa nota de corte. Eles entraram aqui com 50 pontos, mas eles concorrem só nessa lista aqui, tá? De negros e afros. Esses 58 daqui, eles concorrem nessa lista de ampla concorrência e eles estão aqui dentro desses 71, tá? Bom, então, o número de habilitados que a FGV determinou foram essas quantidades aqui, ok? Bom, essas pessoas aqui terão as suas provas dissertativas corrigidas e vai sair uma nota. Dessa nota que vai sair, vai formar uma nota, eles vão fazer uma nova classificação habilitando pessoas para a prova didática. Para a prova didática, eles vão convocar em um número de 4 vezes o número de vagas, tá? Então, 4 vezes 153 aqui seria 612 pessoas que precisa convocar para a prova didática. Aqui, dos PCDs, 4 vezes 10, convocaria no mínimo, sempre no mínimo aqui, 40 pessoas. E aqui, negros e afros, 4 vezes 41, 164 pessoas, tá? Então, isso aqui é a quantidade mínima que se convocaria para a prova didática. Bom, o que acontece aqui na questão de negros e afros e os PCD, os portadores? Bom, de afros, no total, tem 58 que estão aqui, mas juntando com os 13, 71, tá?
que acontece nessa situação? A gente tem 71 na lista e para a prova didática a gente teria no mínimo 164. Então, o que acontece nessa situação é que para os negros e afros, o que acontece nessa situação é que a gente não tem corte, porque a gente tem só 71 habilitados e eles convocariam no mínimo 4 vezes o número de vagas. Portanto, não precisa cortar. Ou seja, quem tirar 50 pontos na dissertativa, que é uma prova que já foi feita e corrigida, automaticamente já garante a questão de fazer a prova didática. Então, a partir de agora, só será eliminado se não fizer 50 pontos. Então, se não fizer 50 pontos na dissertativa, vai diminuir essa quantidade. Mas se fizer 50 pontos na dissertativa, negros e afros já estão garantidos aí para fazer a prova didática. PCD é a mesma coisa, a gente só tem 5 PCDs na lista de inglês. E eles chamariam no mínimo 40, porque é 4 vezes o número de vagas. Então, só tem 5. Tirou 50 pontos, já está garantido, vai fazer a prova didática, tá? Então, tanto afros como PCDs não tem corte. Aonde a gente ainda vai ter o corte? O pessoal de ampla concorrência, nós estamos aqui com 971, sendo que 5 PCDs entraram nessa lista e 58 afros entraram aqui. Então, estamos com 971. E eles vão chamar, no mínimo, 612. Vai chamar mais por causa do empate, mas essa diferença aqui, 971 tira 12, daria 9, 5, 359 professores, tá? Não vai chegar a ser esse número, porque entre os empates, mas vamos colocar aqui, seria no máximo 359, tá? Eu chuto aqui em torno de 300, talvez, saiam dessa lista aqui de ampla concorrência, tá? Então, a gente ainda tem um corte aqui de 359. O que eu fiz aqui? Eu fui lá, como eu faço, a nota de corte foi 54, eu fui fazer um levantamento de quantos professores de inglês, os habilitados, estavam com 54 pontos. E aí eu fiz esse levantamento, a gente teve 52 professores empatados aqui, tá? Com 52 pontos. Por isso que no total aqui sempre dá mais, né? Porque entra o cara lá para formar 918 e entra todo mundo com 54 pontos. Então a gente tinha 52 aqui. Esse 52 não cobre aqui os 359, que seria o corte, tá? Um pouco menos. Aí eu fiz o levantamento com 55 pontos. Quantos professores tiveram empatados com 55 pontos? A gente teve 43 professores. Vai dar 95, não cobre o corte. Aí eu vou fazendo 56 pontos, vou pegando folha por folha. Tem 35 empatados. Aí 57 pontos. A gente tem 41 professores empatados. 58 pontos. A gente tem 38 professores empatados. 59 pontos. A gente tem 34 professores empatados, tá? E eu vou fazendo isso até cobrir esse corte. 60 pontos. A gente tem 41 professores. 61 pontos. A gente tem 40 professores empatados. E 62 pontos, a gente tem 38 professores empatados, tá? Então, aqui dá 95, mais 5, 100, 130, 171, 179, 209, 243, 283, 284, 324, 354, 362. Cobre o corte, tá? Então, eu vou somando pessoas até cobrir o corte. Então, só que eu estou falando, esse corte aqui, como tem empate, ele fica abaixo disso aqui, tá? Não vai cortar mais que isso, vai cortar menos
a questão do empate. Eu chuto aí uns 300, tá? Mas aqui a gente garante que cobriria todo o corte. Então, os últimos aí habilitados dessa lista estão com 54 pontos. Para cobrir esse corte, teria que subir 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5, 6, 7, em torno de 8 pontos, tá? Talvez um pouco menos, 7 ou 6. Então, aqui, para quem está no final da lista, teria que subir aí, vamos é, colocar o máximo 8 pontos, tirar 8 pontos de distância. Mas é como eu falei, a prova dissertativa são duas questões, cada uma valendo 50 pontos, né? E aí a diferença aqui, ela costuma ser grande, tá, gente? Não é aquela de 1 ponto aqui, porque 1 ponto nessa lista, você sobe 50 posições, tá? Mas na dissertativa, costuma, a diferença às vezes uma questão 25 para um, 10 para outro, 40, se você fez uma dissertativa melhor, a nota não é tão fracionada, tá? Não vai ter lá 31 pontos na questão. Geralmente, dos outros concursos, a gente tem visto que uma pessoa tirou 30, outra tirou 25, a outra tirou 20, né? Na questão, aí 40. Eles costumam dar essa nota mais de 5 em 5. Não estou dizendo que tem uma lei para isso, mas não vai ficar 30, 31, aquela coisa apertada. Então, essa distância aqui, por maior que pareça, ela pode ser tirada, tá? Mas eu estou fazendo um vídeo para mostrar aqui que para ampla concorrência a gente ainda tem um corte, ok? E o corte está em torno dessa pontuação. Só que aí não adianta se martirizar porque essa prova já foi feita, né? Então agora só tem que aguardar a correção para que a gente possa ver o que vai acontecer. Mas a notícia para PCD e para AFOS ela é boa. Vocês não vão mais passar pela questão de corte aqui. Vocês só dependem de ter feito a prova de vocês com 50 pontos. E aí vai estar garantindo aí a prova didática, tá? Que a gente não sabe quando vai ser, tá demorado, teve recurso até ontem aí, então a gente acredita que isso demore ainda, porque agora vai sair um novo resultado com o recurso dos habilitados, né? Vai se confirmar, né? Saiu a relação, mas agora, como tem recurso, vai ter que aguardar para confirmar. E aí que vai vir o processo de corrigir a dissertativa. Não sei quanto tempo leva para corrigir essa quantidade aí dissertativa, e depois vai abrir o processo de recurso para a dissertativa. Só lembrando que a dissertativa, depois eles vão publicar a prova, pelo que eu li, ela vai ficar 15 dias, então, se precisar entrar com recurso, é baixar a prova e verificar isso, tá? Então, o prazo ainda é longo. Depois, para a didática, eles, no edital, fala que eles têm que publicar as regras 30 dias antes de começar a fazer. E depois, todo esse povo, para fazer prova didática, vai marcar por dia, banca, quem vai cuidar disso. Então, acho que esse processo aqui de contratação de professores, esse concurso, eu chuto que vai levar esse ano, tá? Ainda todo, provável talvez, se agilizarem no início do ano que vem, contratar. Eu acho difícil contratar esse ano, mas é só um achismo mesmo, tá? Eu trouxe essa ideia para o pessoal de inglês que havia me pedido para ter uma noção do como está a situação de vocês. Existe um corte ainda, tá? Está aí em torno de 8 pontos, mas quem vai mandar nisso agora é a prova dissertativa, que acho eu que, pelo menos até o mês que vem, talvez saia o resultado. Se bem que é uma quantidade grande para corrigir, tá? Mas é isso então, tá, gente? Para o pessoal de inglês aí, eu acho que quem quiser se preparar aí para a prova didática, que possam ir vendo a BNCC e planos de aula, tá? Eu até gravei 2 planos aqui que eu vou deixar no final do vídeo para vocês acessarem, dar uma olhada e adequar aí para a disciplina de vocês, ok? Então é isso que eu tinha aqui de análise para essa disciplina, ok?
Desejo aí vocês todos uma boa sorte, fiquem com Deus e até a próxima.